Bem-vindos a mais uma aula do Instituto Rock the Future para melhorar o seu presente e turbinar o seu futuro. É isso aí. O tema da aula de hoje é inteligência emocional para reuniões. Super útil, né? Vamos combinar. Quem aqui já não esteve em alguma reunião e sentiu que a coisa degringolou, que você não soube reagir ou a outra pessoa não soube reagir, que ficou aquele climão, que as pessoas perderam, né, o controle emocional, enfim, de alguma forma aquilo não deu certo. Muito provavelmente porque as pessoas ali envolvidas não tinham inteligência emocional. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. A gente vai mergulhar neste mundo, fazer uma jornada na inteligência emocional para arrasar nas reuniões. Eu espero que vocês gostem. Então, vamos pensar aqui. Quando você participa de reuniões, você sente que às vezes você não consegue se expressar? Ou você sente que você vive engolindo sapos e que isso até fica somatizado, às vezes você adoece de tanta coisa guardada? Tem também aquela situação em que a raiva domina a gente, destruindo ali as relações que a gente tem com os colegas. Às vezes a gente não consegue ser sincero, né? E, e a gente, às vezes, tentando ser sincero, a gente até é agressivo, muitas vezes, ou agressiva. A gente, às vezes, não consegue dizer não, ou não consegue dizer sim, fica muito apegado ao nosso ponto de vista. E muitas vezes a gente foge das conversas difíceis, não é? Tudo isso são exemplos de situações que eu já vivenciei e eu acredito que você também já vivenciou ao longo de uma jornada de vida profissional. E a gente está aqui hoje para modificar esta realidade, aprender formas de lidar melhor com essas situações e deixar de praticar o sincericídio, que muitas vezes cria mais problemas para a gente ainda, né? Acaba virando uma encrenca danada e desenvolver empatia. Na aula passada eu falei sobre comunicação não violenta. Se você não viu, você perdeu. E na comunicação não violenta a gente pratica muito a empatia. E isso é muito importante, vai ser base aqui também do conteúdo de inteligência emocional. Essa aula vai ficar disponível para vocês por 24 horas, tá bom? E se vocês gostarem, divulguem para nós. Primeira coisa que acontece é a gente se dar conta, né, do contexto do mundo corporativo. Se a gente quiser evoluir, se a gente quiser crescer nesse mundo corporativo, a gente vai ter que lidar com as emoções da gente e com as emoções das outras pessoas também. Em outras palavras, você vai ter que desenvolver a sua inteligência emocional. Eventualmente, isso pode significar engolir alguns sapos, numa linguagem mais, né, coloquial aí, mas no bom sentido, ou seja, ceder, negociar, silenciar. A gente vai falar sobre tudo isso. Eu não posso iludir vocês dizendo que a inteligência emocional é fácil, porque não é. Não é fácil. Até porque na nossa cultura a gente desenvolveu todo um jeito de ser que seria a anti-inteligência emocional. Faz parte da nossa cultura a gente achar que a gente tem que reagir, a gente tem algumas frases do tipo, eu não tenho sangue de barata, então eu reajo mesmo. E isso é um grande equívoco da nossa cultura. Tanto a nomenclatura, né, não reagir é ter sangue de barata, quanto achar que você precisa reagir para provar o seu ponto ou qualquer coisa do gênero. São duas circunstâncias que não são inteligentes quando a gente pensa em inteligência emocional. Algumas ações, algumas decisões, alguns comportamentos, a gente vai ter que ter, e talvez a gente se incomode um pouco no início. Isso vai desafiar a gente, mas a gente precisa ter paciência, claro, para poder ir construindo essa musculatura. Paciência para entender o que a gente consegue lidar, o que a gente não consegue lidar ainda, e aí adotar a postura mais correta em cada caso. Paciência para desenvolver essa musculatura, como eu falei. Por quê? Porque essa musculatura de inteligência emocional, ela é cada vez mais exigida de todo profissional em qualquer área. Quando a gente está vendo aí toda essa inteligência artificial chegando, o que vai sobrar para nós? Exatamente a questão humana, os relacionamentos, o lidar com pessoas. Quem souber fazer isso melhor vai crescer e vai evoluir
muito mais rapidamente, muito mais facilmente no seu, profissionalmente falando, né? E à medida que você for crescendo, pode até acontecer que os sapos aumentem, mas você vai estar muito mais capaz de lidar com eles, de botá-los em banho-maria, de cozinhá-los primeiro, enfim, de fazer o que for necessário para ter o resultado que você deseja e não ser tomado por uma emoção que faz você reagir de uma maneira que não te favorece, que não chega no resultado que você deseja. Então, essas são aí as principais vantagens, né, da gente desenvolver inteligência emocional e aprender a fazer isso dentro do ambiente corporativo, principalmente, que é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, né, com quem a gente mais convive, com quem a gente tem muitos atritos. Então, eu tenho uma mentorada que uma vez a gente conversando na história dela, a gente até ela mesma deu o nome assim, eu era uma princesa presa na torre. O que ela queria dizer com isso? Que ela tinha ela se sentia presa naquela situação. Então parecia que era um emprego bom, uma empresa boa, só que todo dia ela acordava com um nó na garganta, sabe? Assim, um peso, ela se arrastava para o trabalho, ela tinha um incômodo, ela tinha uma somatização no estômago que ela sentia no corpo físico a resistência a ir trabalhar. Por que que ela sentia isso? Porque dentro do ambiente de trabalho dela, ela se sentia presa, ela não conseguia ter inteligência emocional para lidar com as situações. Então, ela aceitava tudo sem questionar, ela tinha medo de discordar, ela engolia as grosserias que aconteciam com ela. Vejam bem, ter inteligência emocional não é engolir grosseria dos outros. É diferente de ter controle emocional. As pessoas confundem um pouco isso. As pessoas acham que eu ter inteligência emocional significa que eu vou controlar, conter a minha emoção. E isso não é necessariamente assim. Não é necessariamente uma verdade. A inteligência emocional, nós vamos ver já já, faz com que a gente olhe para a nossa emoção, identifique, gerencie essa emoção e atue de uma forma mais adequada. Então, ela tinha essa questão, ela se sentia como uma princesa presa na torre, que não conseguia atuar bem. Talvez você já tenha passado por isso, né? Talvez você já tenha se visto assim, né? Também presa ou preso na torre. Porque quando a gente não domina a inteligência emocional, e aqui comunicação não violenta se baseia na inteligência emocional e comunicação estratégica também. A gente tem que começar a olhar para isso tudo como um sistema, um todo, um conjunto de habilidades que ajudam muito e que estão totalmente interrelacionadas. Não adianta você trocar de empresa, trocar de chefe, trocar de equipe, trocar de colegas. A gente sempre acha que a solução está em resolver e tirar o outro que é o problema. Aí você vai trocar e vai perceber que o problema continua acontecendo. Por quê? Porque é você que está em umas situações ali de reuniões, enfim, quaisquer que sejam as situações que você vivencia no mundo corporativo, é você que está lá, as situações acontecem e é você que não está sabendo lidar da melhor maneira. E aí você vai se incomodando, né? Então, o problema vai continuar lá se você não desenvolveu essa habilidade. E aí a pergunta é: de que lado você quer estar? Né? De quem fica ali presa na torre ou de quem aprende um pouco e deslancha e flui melhor dentro do seu ambiente profissional? Eu confesso para vocês que eu não sou ainda 100% inteligente, como eu gostaria de ser. Tem horas que eu percebo que alguma emoção me pega, eu sou gatilhada, como a gente fala, né? E aí eu vejo que, nossa, eu tô. E aí a gente tem que usar os recursos, a gente vai ver um pouco disso aqui. Quando a gente desenvolve inteligência emocional, o que acontece? A gente melhora a nossa comunicação, consequentemente, a gente melhora os nossos relacionamentos interpessoais dentro da equipe, e isso faz com que a gente tenha mais eficácia na resolução de conflitos, porque ao invés dos conflitos crescerem e ficarem, criar aquele climão, né? Criarem desavenças, rusgas, às vezes rejeição, né? Tem gente que sai da equipe, não fico mais aqui, porque os conflitos crescem demais em função da gente não saber se comunicar e não saber atuar com inteligência emocional. Então, quando a gente tem
inteligência emocional, a gente resolve os conflitos de uma maneira muito melhor. Além disso, a gente cria um ambiente de mais confiança e de mais colaboração, que é o que todos nós desejamos, né? A confiança é a base para equipes de alto desempenho. Então, para eu ter equipes de alto desempenho, eu preciso que haja confiança. E para haver confiança, os membros dessa equipe têm que ser inteligentes emocionalmente, no nível de confiança que a gente está falando aqui. Além disso, reduz estresse, melhora o bem-estar no trabalho, a gente deixa de adoecer, né? A coisa toda fica mais saudável. Então, é tudo de bom, né? Vamos procurar desenvolver isso. O que é a inteligência emocional? De uma maneira bem resumida, que eu gosto de falar, inteligência emocional tem dois grandes pilares. Dois grandes pilares. O primeiro é você. Então, você precisa ser capaz de perceber e identificar as emoções que estão acontecendo naquela hora específica dentro de você. Primeira etapa é isso, você saber identificar as suas próprias emoções. E uma vez identificadas, você saber gerenciá-las, lidar com elas. A questão não é a gente não sentir, porque nós sentimos, nós somos seres humanos, a emoção faz parte do nosso ser, né? E as emoções serão de toda ordem. A gente pode estar exultante, a gente pode estar depressivo, a gente pode estar irritado, vingativo, enfim. Várias emoções podem acontecer ao longo de um mesmo dia, ao longo de uma mesma reunião. Você pode começar a reunião animado, ficar triste, ficar raivoso, ficar nervoso, ficar depressivo, ficar esgotado, enfim. A gente precisa identificar isso para adotar a melhor forma de gerenciar isso. Eu não consigo gerenciar aquilo que eu não sei o que é, certo? Então eu preciso saber o que é. E aqui mora o primeiro dos problemas. Porque, como eu disse, inteligência emocional é muito linda, mas ela não é fácil. A gente precisa reaprender, desaprender algumas coisas e aprender outras. E aí que vem toda a magia. O primeiro problema que traz, ou o primeiro ponto de dificuldade, é que nós não somos suficientemente alfabetizados em termos emocionais. A gente tem uma certa tendência a jogar tudo no mesmo balaio. Então, assim, estou chateado. Chateado é uma palavra coringa e que ajuda, mas impede que a gente identifique qual é exatamente a emoção. Você está decepcionada? Você está frustrada? Você está irritada? Você está confusa? Você está muito triste? O que é esse chateado? E às vezes, ainda que você, eu não uso chateado, o que é exatamente que está acontecendo dentro de você? Então, saber identificar as suas emoções é o pilar da inteligência emocional. Se você não identifica, você não consegue gerenciar. Se você não gerencia, elas te dominam e você acaba agindo daquele jeito que depois você vai se arrepender. Meu Deus, para que eu falei aquilo? Meu Deus, agora eu estraguei tudo. Meu Deus, acabou que eu, criei inimigos. Enfim, seja lá qual for, é um resultado indesejado porque você agiu no calor das emoções. E a gente sabe que quando a gente age nesse contexto, no calor das emoções, a chance de dar errado, a chance de não ser bom, deu ruim, é muito grande. Primeiro pilar é você mesmo. Identificar o que você está sentindo e saber gerenciar isso. A gente vai falar um pouquinho sobre técnicas já já. O segundo pilar é, obviamente, o outro. E aí a gente precisa ser capaz de identificar a emoção que o outro está sentindo, fazer essa leitura, né? As pessoas que sabem identificar se o outro está irritado, está chateado, está triste, está alegre, está confuso, está hesitante. Se a gente sabe captar isso, a gente tem um grande trunfo na mão, porque esse é o outro pilar. Eu preciso identificar o que o outro está sentindo, qual é a emoção que está ali com ele naquele momento, e ter empatia com ela, saber lidar com a emoção que ele está sentindo, saber dar acolhimento, ser recipiente, para essa emoção. Aí a gente cria relações de confiança. Então, a gente tem que ser capaz de lidar com os relacionamentos, desenvolver o que está sendo chamado aí de habilidades sociais ou socioemocionais. E é por isso que as competências socioemocionais estão cada vez mais faladas e mais buscadas. Porque elas são a base
para que a gente estabeleça confiança e, portanto, tenha alto desempenho. Elas são a base para relacionamentos saudáveis dentro da equipe, dentro da empresa. Elas são a base para uma atuação profissional saudável também, porque senão a gente adoece, né, com tudo que a gente vai precisando engolir, não dá conta e não resolve. Então, hoje, no mundo complexo em que vivemos, no mundo rápido demais, a gente está cada vez precisando ser melhor na forma de se comunicar. E a comunicação, ela flui melhor quando ela está lastreada na inteligência emocional. Então, se o pilar, um dos pilares, sou eu olhar para mim e conseguir identificar as minhas próprias emoções, mandamento primeiro aqui, né? Cultive a autoconsciência emocional. O que é isso? Saiba identificar as suas emoções. Você precisa, antes de qualquer coisa, aprender, desenvolver essa consciência das suas próprias emoções durante as reuniões. Fique atenta aos seus sentimentos, às suas reações, aos seus gatilhos. O que te desperta? O que quando você vê, você está tomada por alguma emoção? O que te deixa triste? O que te deixa irritada? O que te deixa nervosa ou nervoso? O que te deixa furioso? Né? O que faz com que você não aceite de jeito nenhum, perca a estriber, não queira negociar? O que acontece dentro de você? Desenvolva autoconsciência emocional. Isso vai permitir que você gerencie as suas emoções de forma adequada, porque, como eu disse, você só consegue gerenciar aquilo que você sabe o que é, aquilo que você consegue medir, né? Diria Peter Drucker. Você não consegue gerenciar aquilo que você não consegue medir. Então, a gente precisa captar qual é a emoção, em que intensidade ela está dentro da gente, para poder usar a ferramenta, a técnica, a forma correta de lidar com ela. E aí a gente evita reações impulsivas e a gente promove um ambiente muito mais harmonioso no trabalho, que é o que a gente deseja, né? A gente já entendeu que não dá para ter um ambiente adoecedor no trabalho, porque isso primeiro que tira a nossa própria produtividade, faz com que a gente daí fique insatisfeito e infeliz e a gente se torna aquela princesa presa na torre, que é tudo que a gente não quer. Depois disso, a gente vai regular as emoções. Então, quando as emoções surgem, você identificou, né? Você deu o passo 1. Então, nossa, eu estou ficando nervosa com essa situação aqui. Aí você precisa ser capaz de regular esse nervosismo da forma apropriada. Se for um nervosismo muito exacerbado, você talvez precise sair da reunião. Gente, dá licença um minutinho, eu preciso ir ao banheiro. É uma saída estratégica pelos fundos para você ter tempo de respirar e conseguir voltar à reunião com um pouco mais de inteligência mesmo, né? Para poder atuar, para poder responder, para poder propor dentro do contexto. Agora, se está só um nervosismo fraco ainda, você pode usar respiração, você pode usar visualização, você pode usar afirmações mentais. Tem vários recursos que a gente pode usar para lidar com as nossas próprias emoções. E isso vai permitir que você se comunique de uma forma mais clara, mais assertiva, evitando os conflitos desnecessários, que a gente já falou, né? E promovendo consensos. Por que a gente quer buscar consensos? Porque os consensos, eles geram maior comprometimento das pessoas envolvidas. Quando eu chego com a minha ideia e digo para você que vai ser assim, a chance de você querer se envolver e se engajar nessa ideia, nesse projeto, ela é muito menor. Vai depender de quanto eu vou impor isso para você, vai me custar um esforço e nem sempre você vai sustentar isso. Agora, se você constrói comigo um consenso em que você participou da ideia e você, junto comigo, ajustou, adaptou e construiu aquela proposta, aquela solução, você está muito mais engajado, o que significa que você vai se comprometer muito mais. Então, a gente começou a entender, a gente, o mundo, né? Começou a entender que imposição tem um custo na produtividade e no resultado final, porque é muito mais difícil de sustentar. Construção de consenso é muito mais produtiva. Por isso que se busca tanto lideranças e não chefias, né? A chefia se impõe, a liderança constrói o consenso.
E aí, enfim, todo um conjunto aí, um arcabouço que se propõe que a gente lide melhor e se relacione melhor com as pessoas, tendo inteligência emocional, arrumando soluções. Essas pessoas que arrumam soluções são as mais procuradas, mais valorizadas atualmente. São aquelas que conseguem promoções mais rápido, que conseguem buscar os cargos que desejam. Então, se você está buscando aí evolução profissional, pensa nisso. A competência técnica, a gente vai falar até sobre isso aí já já. A competência técnica é importante, mas ela não é suficiente. Ela não te garante sozinha. E aqui eu quero falar sobre a respiração. A respiração é uma coisa que na Índia, na China, né, nos países orientais, já se usa como ferramenta há milênios. E agora, nas últimas décadas, foi trazida para o Ocidente e está sendo utilizada, né? Então a gente está vendo aí respiração consciente, ativa. Existem várias formas de respiração que ajudam a gente a regular o nosso sistema nervoso, né? Simpático, parasimpático, fazer uma conexão cérebro-coração, para que a gente consiga entender o que está acontecendo e atuar melhor. Um outro recurso é a meditação. A meditação faz com que a gente ganhe mais consciência do que está acontecendo dentro da gente. É excelente para a gente ser capaz de identificar as emoções. Só o racional, às vezes, não vai te dar esse caminho muito claramente. Então, mindfulness também está sendo muito falado, porque é base, é ferramenta para que a gente consiga ganhar essa autoconsciência emocional que eu acabei de falar aqui, né? Os dois pontos deste pilar. Primeiro, que é quando eu olho para mim, identificar a minha emoção e ser capaz de lidar com ela. Depois vem a gente desenvolver a habilidade de olhar para o outro e saber lidar com ele, né? Identificar o que ele está sentindo, ele ou ela, e gerenciar isso na nossa relação. Como é que eu faço isso, Cláudia? Você tem algumas formas de fazer. A primeira é praticar escuta ativa. Está sendo muito falada aí. Por quê? Porque normalmente a gente cresceu num contexto cultural que nos ensinou que a gente precisa vencer a conversa, que a gente precisa ter a última palavra, que é um jogo de eu ganho e você perde. Eu preciso ter a razão, porque quem tem a razão é quem ganha. E aí a gente, às vezes, até quer derrubar a outra pessoa. Nessa de ter razão, a gente acaba passando por cima, criando conflitos desnecessários, criando atritos, né, e arestas nas relações. Se eu fico escutando, me preocupando apenas em como é que eu vou responder, como é que eu vou atacar, como é que eu vou desfazer o argumento dele, agora eu vou pegar ele por aqui, eu estou maquinando as respostas que eu vou dar dentro da minha cabeça. E, na verdade, eu perdi a oportunidade de compreender realmente o que a pessoa está falando, porque eu nem escutei. Sabe, assim, o ouvido funcionou, mas dentro do meu sistema, eu não captei realmente a fala dessa pessoa. E quando eu falo captar a fala, é muito além de captar as palavras meramente. Eu estou falando de captar o que está por trás das palavras. Qual é o sentimento que essa pessoa tem? Eu tenho que ter uma escuta muito ativa para ser capaz de captar isso. Eu, quando comecei a estudar esses temas todos, isso para mim foi uma virada de chave, porque eu cresci nesse paradigma de que a gente tem que ter razão, que estar certa é é o valor maior de todos, eu preciso estar certa porque isso me valoriza, eu serei uma boa profissional se eu estiver certa sempre. E quem é que está certo? A pessoa que fala e tem a última palavra. Isso era o que eu acreditava. E para mim, quem comandava uma conversa, na minha cabeça, era quem falava. Ao estudar esse tema, eu me deparei com uma quebra de paradigmas, assim, que para mim foi crucial, foi uma guinada. Quem comanda uma conversa é quem escuta. Se você começar a falar e a pessoa não estiver te escutando, você vai falar aos ventos, você vai ficar irritado, você não vai mais querer falar. Pô, você não está me ouvindo? Se a pessoa te escuta ou não, a forma como ela te escuta vai fazer com que você fale melhor ou não. Quem está conduzindo a conversa é quem está ouvindo. No momento em que está ouvindo, claro, porque conversa é uma troca, né? Mas a forma como a gente escuta é fundamental para conduzir essa conversa, dar direcionamento para ela. Ela vai desembocar
para um lado ou para o outro, dependendo de como a gente foi ouvinte. Então, mais do que a habilidade de falar, a habilidade de escutar é importante. E a gente não tem essa cultura de desenvolver isso. Aqui no Brasil, a gente não tem mesmo, a gente está muito mais acostumado a falar. Então, se você está buscando evolução profissional, se você quer desenvolver essa habilidade, comece a contar até 10 quando alguém estiver falando e vá escutando. Vá, de fato, deixa para pensar no que você vai falar depois. Não tem problema nenhum ter uma pausa na conversa. A gente estranha isso, né? Mas é muito favorável para o seu próprio interesse. Essa é uma ferramenta, assim, de pausa, né? Aprender a ouvir verdadeiramente o que os outros estão dizendo, demonstrando interesse genuíno e respeito. Porque as pessoas, quando elas sentem que elas estão sendo ouvidas e respeitadas, elas tendem muito mais a colaborar conosco. Olha só que interessante. Então, se você ouve, se você tem uma escutativa, você, de uma certa forma, conduz aquela pessoa a estar predisposta a colaborar com você. Pegou? O interessante disso é uma ferramenta incrível essa da escutativa. Então, você pode praticar empatia também aliada a essa escutativa, que é eu entender o sentimento dessa pessoa, buscar me colocar no lugar dela, entendendo a perspectiva dela e a necessidade dela. Então, assim, por que essa pessoa está falando o que ela está falando? O que está por trás do que ela está falando? O que ela precisa quando ela fala isso que ela fala? A necessidade da outra pessoa. Olha como é muito mais profundo, são camadas de escuta. Eu não estou escutando só as palavras, eu estou escutando os sentimentos e as necessidades. Isso vai criar uma atmosfera de respeito e de colaboração muito maior nas suas reuniões. Segure um pouco, não se apresse logo a falar. Escute mais. Sabe aquele velho ditado, né, popular que tem um grande fundo de verdade? Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca somente, né? Então escute mais do que fale. Isso é valiosíssimo. A gente tem que também desenvolver a capacidade de respeitar a diversidade de opiniões. E, embora isso seja um chavão, né? Ah, tá bom, a gente tem que respeitar, sei. Isso é um chavão, mas muitas vezes a gente acaba caindo naquele modelo que eu acabei de falar como exemplo, de querer fazer valer a nossa opinião, de querer ter a última palavra, fazer com que a nossa opinião seja a vencedora, né? A minha palavra é a última. E isso é totalmente o oposto de respeitar a diversidade de opiniões. Então, a gente tem que ter cuidado aí para não agir nesse automático, que se a gente não prestar atenção, a gente cai nele com uma facilidade enorme. E é uma cilada em termos de inteligência emocional. Então, se você está numa reunião, você tem que respeitar as opiniões diferentes, mesmo que elas sejam contrárias às suas. E respeitar significa honrar, valorizar a opinião que o outro deu. Porque muitas vezes a gente já discorda na lata, dando uma cacetada na pessoa. E não é assim que a gente vai conseguir melhor resultado. Isso não tem nada a ver com inteligência emocional. Então, a gente tem que estar aberta ao diálogo, promover troca de ideias, né? Você está pensando assim, eu estou pensando assado. Eu vou falar um exemplo aqui já, para estimular essa colaboração toda, que é o que a gente busca, né? Uma coisa, a nossa visão, ela sempre, sempre vai ser limitada. A gente nunca vai dar conta de enxergar o todo. Então, ter uma opinião diferente da nossa é uma forma da gente ampliar o nosso próprio horizonte, enxergar o problema, a situação, a ideia, o projeto de uma maneira mais ampla e poder abraçar melhor as possíveis soluções. Porque se eu estou enxergando só uma parte do problema, eu vou buscar soluções que abracem somente esta parte. Então, se você está numa reunião discutindo um projeto, buscando solução, que normalmente é para isso que a gente faz reunião, né? Você precisa ser aberto às visões que complementam, porque isso vai fazer com que vocês encontrem soluções melhores, mais adequadas, mais acertadas. Agora, a gente tem que sair da caixinha, né? Que caixinha? A caixinha de manter os comportamentos que a gente sempre teve. Como eu estou falando aqui, a nossa cultura
nos moldou de uma certa forma que se a gente deixar no automático, a gente vai agir daquele jeito. A gente já está aquilo já está internalizado, já é hábito de comportamento nosso. Então, se a gente quer resultado diferente, a gente tem que agir diferente. Né? Não existe outra forma, não existe outro caminho. Se você quer ter uma inteligência emocional e você acha que até agora você não tinha o suficientemente, você precisa fazer as coisas de uma outra forma. Você precisa aprender a falar de outra maneira, a escutar de outra maneira, a responder de outra maneira. Né? Você precisa fazer diferente do que você sempre fez. Então, você vai sair da caixinha, a sua caixinha do seu jeito habitual, né? A sua zona de conforto. A gente tem que adotar uma nova mentalidade, né? O famoso mindset que está sendo trazido aí. E romper as barreiras aí da acomodação, do conformismo, que acaba deixando a gente ali naquela mesmice. Ah, a reunião é assim mesmo, tô acostumado, nunca dá em nada, é mais uma reunião. Não, a gente tem que sair desse lugar, fazer diferente e agarrar a oportunidade que a gente tem a cada reunião de sermos protagonistas das nossas reuniões. Você pode ser protagonista dentro das reuniões, desde que você comece a atuar de forma diferente, conduzindo a reunião para onde você deseja. É possível fazer isso? A gente vai ver um pouquinho, alguns exemplos aí já já. A gente pode transformar as reuniões em oportunidades de crescimento, de conexão com os colegas e, consequentemente, de sucesso profissional. Uma coisa boa é a gente usar linguagem positiva e linguagem construtiva, né? A forma como a gente se comunica tem um impacto enorme nas outras pessoas. E isso gera melhores relações ou piores relações. A gente precisa desenvolver a capacidade de usar linguagem positiva e evitar julgamentos. A gente é muito apressado, né, para já julgar. A gente precisa segurar um pouco esse tempo e não sair julgando assim gratuitamente. Aquele exercício do brainstorming, né? A gente tem uma mas essa ideia não vai funcionar. Mas isso aí a gente já tentou, não deu certo. Mas isso aqui não vai, o chefe não vai aprovar. A gente já corta e corta as pessoas, às vezes, na boa intenção, achando que estamos contribuindo, quando, na verdade, a gente está criando rusgas. A maneira de conduzir ou a maneira de falar, você pode falar a mesma coisa de outra forma. Aliás, um dos meus mestres de coaching relacional, que é o Homero Reis, ele tem uma frase que eu adotei também e eu gosto muito, que é assim: não existem conteúdos difíceis. Você é que não sabe a forma correta de falar. Porque cada conteúdo tem a sua forma de falar. Né? Se você fala de um jeito, a pessoa fica refratária. Se você fala de outro, você consegue penetrar. Percebe? E é esse jeito de chegar que a gente precisa ser capaz de desenvolver. Confesso para vocês que isso, para mim, foi um desafio, ainda é, claro. Eu acredito que qualquer pessoa na face da Terra sempre vai estar em desenvolvimento nesse aspecto, porque a emoção é uma coisa que gatilha a gente e às vezes a gente não dá conta mesmo, é muito mais rápido, né? É um milionésimo de segundo, e aí você já reagiu de uma forma indesejada, e aí vai ter que consertar, né? A habilidade de consertar é importante também. Mas para mim é um desafio porque eu vim nesse paradigma, né, de que tem que ter a palavra final, tem que ter razão, isso aqui é o bonito, isso aqui é o certo, isso aqui é valorizado. E eu era muito direta, muito objetiva, muito seca até na forma de falar. E quando eu me tornei chefe de gabinete, eu percebi que muito mais a minha forma de me relacionar era importante, muito mais do que a minha capacidade técnica, o meu conhecimento técnico. E aí eu precisei me lapidar. Eu estava tomando na cabeça, literalmente. Eu estava criando atritos que eu não precisava deles. As pessoas eventualmente me viam como mandona ou arrogante, ou às vezes até meio chatinha. E aí tudo isso era porque eu mesma dava essa impressão. E eu achava que não, eu achava que eu era só muito assertiva, muito direta, muito objetiva, muito prática, muito produtiva. E, na verdade, eu não percebia. Eu não tinha espelho. Quando eu comecei a ter espelho, tudo mudou. Ficou muito mais fluida, muito mais leve, muito mais gostosa
a minha forma de me relacionar com os colegas de trabalho, e isso fez com que eu tivesse resultados muito melhores vindos mais facilmente. Então, para mim, é na pele a diferença entre eu saber usar a inteligência emocional e não saber. Às vezes eu erro ainda, então eu estou falando isso por quê? Porque não se culpe, o aprendizado ele não é em linha reta, a gente ora está dando conta, ora não está, erra, recomeça, mas ele sobe, né? Eu acredito que a gente vai e volta, mas a gente está ganhando musculatura, a gente está se desenvolvendo aí. E isso é muito bom, né? Isso é o que a gente busca aqui, para isso que vocês estão aqui nessa aula comigo. Então, a dica é: desenvolva sua capacidade de comunicação, comunicação não violenta, ela vai usar a sua inteligência emocional. Nas reuniões, isso vai te ajudar muito. Então, não vou dar aula aqui de novo, mas fale dos fatos e não das pessoas, né? Identifique os sentimentos seu, para você olhar, né? Reconhecer o que está acontecendo dentro de você e qual é a sua necessidade, e fale disso, fale do que você precisa, né? Para poder resolver a situação, para poder ajustar, para poder adaptar. Tenha uma intenção positiva. A gente tende a sair julgando e reagindo àquilo que a gente interpreta e imagina como intenção negativa por parte da outra pessoa. E isso gera muitos conflitos, muitos conflitos. E aí a gente precisa sair desse lugar, né? Então a gente precisa se voltar para a gente mesmo e desenvolver a autorresponsabilidade. Uma boa forma de fazer isso é falar em primeira pessoa, sem tom de acusação, né? A gente não percebe, mas muitas vezes a gente está ali falando, não, estou só dando minha visão, mas a gente já está acusando. E isso gera resistência, gera a antidisposição em colaborar, né? E aquilo que eu falei, provar que você está certo e a outra pessoa está errada, é uma cilada. Uma coisa que eu também aprendi, eu ouvi uma vez, a gente precisa sempre dar espaço para que a outra pessoa tenha uma saída honrosa. Sabe quando você está num embate? Às vezes a gente entra num embate e a gente sai, a gente meio que constrói uma narrativa e uma fala que leva a outra pessoa fica detonada. Ela não tem uma forma honrosa de sair daquela situação. E se ela não tem uma forma honrosa, ela não vai concordar com você, ela não vai voltar atrás, ela não vai colaborar, ela não vai. Porque ela ficou ali desonrada. Quando a gente abre espaço para que as pessoas tenham uma saída honrosa dentro daquela situação, daquele impasse, daquele problema, ela sai mais em pé. E aí ela está mais favorável para colaborar com você. Então, numa reunião, pense sempre nisso. Eu estou dando espaço, eu estou deixando espaço para que essa pessoa tenha uma saída honrosa, ou eu estou constrangendo essa pessoa num nível assim terrível, ou eu estou me impondo, eu estou gerando humilhação, às vezes, né? Isso tudo são saídas não honrosas. A pessoa fica sem lugar. E aí ela vai virar inimiga, né? Então, se você está numa reunião, se você está numa discordância, numa divergência, num embate, sustente de forma que haja uma saída honrosa para outra parte da sua conversa. Então, voltando lá, nos pilares. Você olhar para você e olhar para o outro. Entender os seus sentimentos. E quanto mais a gente entende das nossas próprias emoções, mais a gente refina a nossa capacidade, a gente começa a perceber melhor as emoções das outras pessoas também. É um jogo interessante porque ele é de mão dupla, né? E quanto mais você desenvolve ferramentas para lidar com as suas próprias emoções, mais você vai estar capacitado e apto a lidar com as emoções da outra pessoa também. Faça exercícios de reconhecimento emocional. Então, vamos falar um pouquinho aqui agora de possibilidades de técnicas e ferramentas, né? Se você quer identificar suas emoções, uma boa forma é fazer diário. Escrever, né? Tem a famosa hoje em dia as morning pages. Eu sou adepta das morning pages, não faço todo dia, mas busco fazer todo dia. E criar esse hábito de escrever ali, registrar o que está acontecendo. À medida que você vai escrevendo, você vai entendendo. Nossa, é mesmo, eu estava assim. Eu achava que eu estava assim, mas na verdade eu estou assado.
você vai meio que descendo, né? Aprofundando e entendendo melhor o que está acontecendo dentro de você. Outra forma de desenvolver isso é ter com quem compartilhar. Por isso que terapias são excelentes, porque a gente vai, ao falar, a gente se vê. Né? Quando você compartilha com alguém, amigos íntimos, pessoas da sua confiança e terapeutas são excelentes para você exercer esse compartilhar das suas próprias emoções. Isso vai fazer com que você tome maior consciência delas. E aí junta-se a isso exercícios de meditação e o mindfulness para estar presente. Você vai perceber-se muito melhor. Por isso que meditação e mindfulness estão sendo tão faladas, tão incentivadas atualmente. Não é para a gente ficar mais religioso, para a gente ficar mais zen, para a gente... Não tem nada a ver com isso. Tem, na verdade tem, né? Claro. Mas muito mais do que isso é para que a gente consiga produzir melhor, para que a gente consiga trabalhar melhor, para que a gente consiga ficar saudável dentro de todo esse ambiente. E isso é um objetivo mais do que suficiente para que a gente queira desenvolver essa habilidade, né? Junto com isso, você vai desenvolver o quê? O autoconhecimento. Autoconhecimento é base sempre para tudo, né? Então, você precisa se avaliar sempre, refletir sobre as suas próprias emoções. Tem um monte de ferramentas de autoconhecimento, questionários, formulários, que vão ajudar você a identificar qual é o seu jeito de reagir normalmente, qual é o seu jeito de se comportar. É importante que você entenda assim, nossa, quando eu me irrito, o que eu faço? Eu já sei, quando eu começo a bater a mão assim na mesa, é porque eu tô ficando nervoso. Então, quando eu me calo, é porque eu vou explodir. Sabe? Você precisa ser capaz, porque na hora que você percebe, me calei, tô à beira de me explodir, aí você vai poder gerenciar. O que eu posso fazer quando eu percebo que eu me calei, que eu travei, que eu tô à beira de explodir? Respiro, ou faço autoafirmações, né? Escolha uma afirmação que faça sentido e que te acalme. Isso é uma forma de lidar com a sua emoção. Ou uma visualização para aquelas pessoas que são mais visuais, né? Crie uma visualização que te coloque mais centrada, que te ajude a se acalmar. Tudo isso dá para fazer. As nossas emoções chegam, mas a gente pode regular. A mente interfere na emoção. Isso já está provado pela ciência. E isso é muito útil nesses momentos. Usar a nossa mente para influenciar a nossa emoção. A respiração interfere nas emoções. E isso é muito útil. Você percebe que está chegando uma irritação profunda. Respira de uma maneira. Você pode respirar 4 por 4. 1, 2, 3, 4. Inspirando, 4 segurando, 4 expirando e 4 segundos, 4 tempos, segurando também sem ar. 4, 4, 4, 4. Respiração do quadrado. Ou você pode fazer respirações bem longas e profundas, tanto para inspirar quanto para expirar. Vai testando e vai vendo o que funciona melhor para você. Tem a respiração cachorrinho, que é aquela bem curtinha, né? Isso às vezes ajuda a gente. Ah, Cláudia, estou no meio da reunião, não posso fazer isso. Sai da reunião rapidinho e vá ao banheiro. Esse truque é infalível. Ajuda muito, ajuda muito. Então vamos lá, vamos ver sugestões de falas para começar a desenvolver essa musculatura. Vou trazer aqui uns 2 ou 3 exemplos de coisas bem comuns de acontecerem. Né? Então você está numa reunião e uma das pessoas da reunião diz assim: eu estou um pouco ansioso com a apresentação que a gente vai fazer amanhã, estou com medo de não conseguir transmitir as minhas ideias de maneira clara. Você pode oferecer empatia, né? Eu entendo como você se sente. Apresentações realmente às vezes são desafiadoras e a ansiedade é algo que muitos de nós enfrentam. Eu tô aqui para te apoiar. Tenho certeza que você vai arrasar. Gente, às vezes eu tinha tendência de achar isso meio piegas. Nossa, isso é tão piegas. Mas isso funciona. Eu posso falar assim, de uso, de experiência própria. Né? Essas coisas funcionam. À medida que a gente fala, assim, isso é uma forma de acolher a pessoa. De não dizer, porque o que a gente tende a fazer? Ah, não fica nervosa não, você vai dar conta. Não, não fica nervosa, senão você vai perder o controle. A gente tende a querer negar aquilo que a pessoa está sentindo. Quando a gente quer negar, a gente deu tudo, menos empatia. Né? Quando a gente acolhe, né, dizendo, eu entendo como você se sente, realmente apresentações deixam a gente nervosa mesmo, eu estou aqui para te apoiar, eu tenho certeza que você vai dar conta. Quando a gente fala isso, a pessoa se sente, né, ela relaxa.
E aí, todos os floreios necessários, as formas de falar isso, mas deu para vocês entenderem, né? O espírito da coisa. Outro exemplo, alguém na reunião fala, ou na reunião, ou numa conversa, né, de mesa, assim, no ambiente de trabalho. Pô, eu estou ficando frustrado com a falta de comunicação na equipe. Parece que a gente está sempre perdendo informações importantes. Escuta isso, o que está por trás dessa pessoa? Ele está falando da frustração, ele está falando da necessidade dele, né? Tem informações que não estão chegando e que estão atrapalhando o resultado dele. E aí você pode demonstrar uma escutativa, às vezes é só parafrasear a pessoa, ajudar ela a escutar em voz alta o pensamento que ela acabou de expressar, né? Então, eu entendo como você se sente. Parece que a falta de comunicação está afetando a nossa produtividade, né? E prejudicando o nosso trabalho em equipe. Eu entendo que isso é realmente muito frustrante. Eu não fiz nada, eu não dei solução, eu não falei nada. Às vezes eu só preciso sustentar ali junto com a pessoa aquele momento de desabafo, aquele momento emocional. Isso é ter inteligência emocional naquele pilar de eu conseguir cuidar do outro, para que a relação flua. Outra coisa que a gente pode fazer, né, é ter compaixão com as pessoas. É muito próximo de empatia isso. Alguém chega para você e fala assim: eu estou passando por um momento difícil pessoalmente e isso está afetando a minha concentração aqui no trabalho. Existem várias formas, né, de responder a isso, mas uma delas, bacana, que mostraria compaixão, seria você dizer assim: olha, eu sinto muito por você estar passando por isso. Você nem sabe às vezes o que que é, né? Mas eu sinto muito por você estar passando por isso. Se precisar conversar ou precisar de alguma ajuda com as suas tarefas, eu estou aqui para te apoiar. A gente pode encontrar soluções juntos. Pronto, é a mesma coisa. Eu entendo o que você está sentindo e se você precisar de ajuda, eu estou aqui. Você não precisou ser invasivo, não precisou perguntar o que está acontecendo, não precisou. Percebe a diferença? Às vezes a gente, na nossa comunicação, a gente invade o espaço do outro. Quando o outro não está querendo isso, ele está querendo só ter sustentação para a emoção dele. Isso, dentro de equipes, é transformador. Isso gera aquele nível de confiança de que eu posso falar que eu errei, por exemplo, né? E se a gente quer ter equipes de alto desempenho, elas vão estar inovando, e a inovação implica erros, e os erros precisam ser acolhidos. Se a gente percebe que dentro da equipe da gente os erros não são acolhidos, qual a chance de eu querer inovar e correr o risco de errar? Zero, não sou boba. Então, se você faz parte de uma equipe, ou se você é líder de uma equipe, mais ainda o líder, né? Acolha os erros. Não quer dizer que você vai ficar passando a mão na cabeça, achando legal e tudo bem, mas dê espaço para entender. Eu sei como você se sente, eu sei que isso é frustrante. E acolha aquele momento e dê espaço para a pessoa ter a saída honrosa dela. Ela mesma vai encontrar uma solução. Muito provavelmente ela mesma vai propor um caminho de consertar o erro, né? Ou de tentar de outra forma. E isso é muito produtivo e muito transformador. Outra fala legal para a gente adotar nas reuniões, nas conversas de trabalho: promover gratidão e reconhecimento. A gente às vezes esquece disso. Às vezes a gente só acostuma fazer a crítica. Quando não tá bom, a gente vai lá e pontua e fala, né? Dá o feedback, famoso feedback construtivo, feedback de desenvolvimento, enfim. Mas muitas vezes a gente esquece de dedicar um tempo a reconhecer aquilo que deu certo, a ter gratidão, né? Falas, por exemplo, assim: eu gostaria de agradecer a todos, quem é líder, né? Queria agradecer a todos aqui pelo trabalho árduo que vocês realizaram nesse projeto. Sem a dedicação e o comprometimento de vocês, a gente não teria alcançado os resultados que alcançamos. Uma pequena fala: ah, Cláudia, mas isso é óbvio. Mas as pessoas gostam de ouvir. Isso, sabe, dá aquela massagem na gente, faz a gente querer, pô, valeu a pena. Na próxima vez eu vou repetir esse comportamento. Por quê? Porque ele é reconhecido. A gente precisa de reconhecimento. Isso é uma das necessidades básicas do ser humano, ser reconhecido e valorizado. E muitos líderes pecam ao não fazer isso. Outra forma, né, é a gente falar direto com a pessoa. Ah, eu queria te agradecer por ter feito tal coisa, né? Muito bem, com maestria, com excelência. Pô, isso é realmente uma expertise sua.
A sua dedicação foi fundamental para o nosso sucesso. Fazer isso entre equipe, sabe? É super importante. E às vezes a gente fica com vergonha de fazer isso. Por que a gente tem essa vergonha? Vá lá, faz um diário emocional. Por que eu tenho essa vergonha? A vergonha é uma emoção das que mais, é a emoção que mais nos trava. Brené Brown estudou muito sobre a vergonha. E a gente, às vezes, não evolui profissionalmente porque a gente está travado nas nossas vergonhas. Então, identificar aonde a sua vergonha surge pode ser assim, ó, a chave de virada para você começar a ter evolução profissional. O primeiro passo começa com a gente olhar para dentro da gente mesmo. Não tem outro caminho. Então, isso tudo que eu falei aqui é importante. Fazer diário, fazer meditação, praticar o mindfulness, compartilhar suas emoções com outras pessoas, observar-se muito, né? E aí, dentro de reuniões, algumas dicas para vocês evitarem confrontos, situações difíceis, né? Em vez de aceitar todas as demandas, que muitas vezes a gente aceita, até pela vergonha, que eu acabei de falar, a gente precisa ser capaz de comunicar os nossos limites, né? Às vezes até não precisa nem participar da reunião. Às vezes a gente vai ser mais inteligente emocionalmente para nós e para os outros se a gente não realizar a reunião, se a gente mandar um e-mail e obtiver as informações através da comunicação assíncrona, né? Que às vezes é muito mal utilizada. E outra coisa, a gente precisa parar de imaginar o que os outros estão pensando. Isso é outro hábito muito ruim que a gente tem. A gente fica ruminando e imaginando o que os outros estão pensando. Quando a gente precisa, ao contrário disso, abrir conversas claras, estabelecer conversas claras com as pessoas, né? E isso, é claro, a conversa clara é claro, você precisa ganhar musculatura, porque às vezes a gente fica com medo da reação da outra pessoa, que é muito comum, às vezes a gente fica com vergonha de falar o que estava acontecendo quando a gente for abrir a conversa. E se você for se dando conta disso, você vai ganhando mais condição de estabelecer essas conversas, as famosas conversas difíceis, né? Então, olha só um exemplo, construindo uma conversa assertiva, né? Muitas vezes a gente começa assim, você me chateou. Mas olha só, e se a gente começar isso com responsabilidade? Eu fiquei chateado. Essa é uma excelente forma de reverter a conversa, porque eu não estou jogando a responsabilidade, não estou jogando a culpa na outra pessoa. Você me chateou. Isso é apontar o dedo, isso é julgar, né? Agora, se eu falo, eu fiquei chateado, fui eu que fiquei chateado. Até porque, gente, se vocês não sabem disso, vão saber agora. Nunca são os outros que causam os nossos sentimentos em nós. Eles fazem o que fazem. Os nossos sentimentos vêm dos pensamentos que a gente tem a respeito daquilo que eles fizeram. Então, quem gera os sentimentos dentro de nós somos nós mesmos, a partir da interpretação que a gente faz da realidade, do que está acontecendo ao nosso redor. A gente observa, interpreta com o nosso modelo mental, e a partir dessa interpretação a gente reage. Então, onde é que eu preciso mudar? No meu modelo mental. E eu só consigo mudar isso quando eu tomo consciência de qual é o modelo mental. E a grande chave aqui, que eu sempre falo, o modelo mental, ele não é DNA. Ele foi ensinado, ele foi construído e, portanto, ele pode ser modificado. Então, você está livre aí para criar um modelo mental que você quiser. Você pode pensar do jeito que você quiser, o pensamento é seu. E ele vai te conduzir a um sentimento que te conduz a uma ação que te conduz ao resultado que você deseja. Então, faz o caminho contrário. Eu desejo esse resultado. Qual é a ação que eu preciso ter para chegar nesse resultado? Qual é o sentimento que eu preciso ter para dar conta de ter essa ação? E qual é o pensamento que eu preciso ter para que surja esse sentimento em mim, para que eu dê conta de ter essa ação e aí sim chegar no resultado que eu desejo? Perceberam a cadeia toda aí? Isso é muito legal. E a gente pode moldar isso de uma forma consciente, de uma forma escolhida. Você foi ensinado a pensar do jeito que você pensa hoje. Você pode se ensinar, né? Ser autodidata em relação a como você pensa sobre as coisas. É uma escolha. É difícil. Às vezes, mas como é que vai pensar diferente? É muito profundo isso. Muito arraigado isso. Mas é assim que funciona.
E esse é o caminho para você desenvolver essa musculatura aí. Voltando aqui naquele exemplo que eu estava falando, né? Em vez de eu dizer, você me chateou, eu digo, eu fiquei chateada. E aí eu falo com um pouco mais de clareza para a pessoa. Eu fiquei chateada porque eu precisava da sua ajuda. Olha só como é diferente. Mais diferente ainda é se eu abro uma negociação com a pessoa. Vamos combinar diferente da próxima vez? É uma etapa da conversa que, ó, eu fiquei chateada porque eu precisava da sua ajuda e a pessoa não ajudou, nesse exemplo, né? Vamos combinar diferente da próxima vez? E aí você constrói, você fez um pedido para ela, né? E você constrói o que vocês podem combinar diferente da próxima vez. Lembra aquela história de construir um consenso, de fazer a pessoa se engajar na solução? E outra coisa que é legal, que eu acabei de falar ali, né, é expressar a gratidão. Depois de construir isso, essa negociação, quando ela sai, é legal a gente dizer, pô, que bom saber que a gente resolveu essa situação. Porque os conflitos, eles não vão deixar de acontecer porque você tem inteligência emocional. Não é assim. Os conflitos continuarão acontecendo. Porque a divergência entre opiniões é fato entre nós, né? Cada ser humano pensa de um jeito. Então, não é que os conflitos vão deixar de acontecer, mas você vai saber lidar de uma forma melhor, como esse exemplo, né? Você vai saber negociar, você vai saber dar clareza para as suas próprias necessidades, você vai saber fazer combinados e expressar gratidão. Ó, você gera amigos ao invés de gerar inimigos. E quando a gente tem amigos, né? Quem tem amigos tem tudo. Outras dicas aqui que eu quero trazer para vocês. Quando você está em situações de reunião, assim, por exemplo, você está lá e a pessoa interrompe a sua fala. Nossa, isso é super comum, né? Para nós mulheres, então, muito comum. A gente precisa ser capaz, e aí vai lidar com a vergonha, né? Mas a gente precisa ser capaz de, muito tranquilamente, dizer, por favor, aguarde, eu ainda não terminei de falar. A gente precisa ser capaz de retomar o bastão da palavra, com elegância, com classe. Nossa, já me dá uma raiva quando a pessoa me interrompe. Percebeu? Se você sentiu que já ficou com raiva quando a pessoa te interrompeu, que emoção é essa? Por que ela vem? Vem quando a pessoa me interrompeu. Será que se eu respirar até 10, imaginar que sei lá, as pessoas imaginam as coisas mais diferentes, criam visualizações, né? Eu consigo me acalmar. Já entendi, eu fico com raiva, mas agora eu preciso gerenciar essa raiva para poder falar com a pessoa. E aí você fala, por favor, aguarde, que eu ainda não terminei de falar. Isso tem um resultado fantástico. Outra coisa, comum em reunião também, as pessoas fazem lá uma brincadeira que você não gosta. Nós mulheres vivenciamos muito isso também. Às vezes a gente precisa ser firme e pontuar aquilo que aconteceu. E aí você pode dizer, olha, eu não me senti confortável com essa brincadeira que você fez. Por favor, não fale mais desse jeito. Às vezes a gente precisa falar. A gente precisa dizer realmente o que aconteceu dentro de nós e construir a saída coletivamente. Se você não quiser já chegar dizendo não fale mais desse jeito, você pode só expressar o seu desconforto. Olha, não me senti confortável com essa brincadeira. Como que a gente pode fazer? E aí deixa a pessoa propor uma solução, né? Às vezes outra coisa legal, né? Você está no ambiente profissional, você não foi promovido. Você queria, né? Ou você não entrou no projeto, o projeto não ficou sob a sua gerência, enfim, alguma situação aconteceu que não foi como você queria. A gente precisa ser capaz de expressar isso. Por exemplo, chefe, eu desejo ser gerente de projeto. Você me ajuda a traçar um plano para isso? Olha só que legal. Você não culpou o chefe porque ele não te deu o projeto. Você externou para ele a sua intenção. Chefe, eu desejo ser gerente de projeto também. Você me ajuda a traçar um plano para isso? É muito legal, porque a boa liderança, ela tem por responsabilidade trabalhar no desenvolvimento das pessoas. E se você expressa com clareza que você deseja se desenvolver, deseja crescer, deseja ganhar mais responsabilidades, você não está pedindo para ela fazer isso passando a mão na sua cabeça. Mas você está pedindo para ela traçar um plano para você com isso. Isso significa que você abriu a porta, inclusive, para o seu chefe ou a sua chefe te dizer o que você vai precisar desenvolver de habilidades para se tornar alguém apto a pegar a gerência de um projeto. Ela vai traçar o plano com você. Olha como isso ajuda a gente a evoluir profissionalmente. Por fim, um último exemplo aqui, que a gente está esgotando o tempo dessa aula, é quando a gente recebe um monte de demandas ao mesmo tempo e todas urgentes. Né? Nunca aconteceu com você, só comigo, eu sei. Mas uma boa forma de lidar com isso é
pedir ajuda para estabelecer as prioridades, né? Então, a gente pode falar assim, olha, eu sei que tem o ideal, que seria a gente dar conta de tudo, mas existe o possível, o real, né? E eu queria que você me ajudasse aqui a definir o que realmente eu preciso fazer primeiro. Isso é uma forma de falar, né? Outra forma é você pedir para a pessoa assim, olha, mas eu preciso estabelecer, eu preciso respeitar os meus próprios limites. Está sentindo que está ficando sobrecarregada demais, você pode construir essa fala. Olha, existe o ideal e existe o possível para mim. Eu preciso respeitar os meus limites, caso contrário, eu vou perder em produtividade. Eu preciso que a gente construa aqui prioridades para eu poder destinar meu foco, minha energia. Quando a gente expressa com clareza, a gente traz o outro para a construção da solução junto com a gente. Então, repetindo aqui, para ser um profissional de destaque, para ter evolução profissional que você deseja, você precisa ter qualificação técnica, sim, não estou abrindo mão dela, mas como eu disse, ela não é suficiente. Você tem que ter maturidade profissional, que é essa capacidade de perceber tudo isso, e habilidade relacional, que está sendo altamente procurada atualmente. Os profissionais mais bem-sucedidos são aqueles que têm esta habilidade, né? Habilidade relacional, que se baseia na inteligência emocional. Eu me relaciono melhor quando eu tenho mais inteligência emocional. Bom, e aí eu deixo vocês com esse desafio, né? Aqui eu estou trazendo para você o desafio de definir uma meta ousada para você mesmo ou você mesma, para aplicar a inteligência emocional na sua próxima reunião, né? Escolha aí, o que você vai fazer, o que você vai tentar, o que você vai experimentar dentro das sugestões, das ideias que eu trouxe aqui para vocês, na sua próxima reunião já, para que você comece a fazer diferente para ter resultados diferentes. Então, inteligência emocional tem 2 pilares: entender você, o que você sente, como é que você lida com isso, entender o outro, o que você sente, como é que você lida com isso, e falar de uma forma a acolher tudo isso. Não é uma receita de bolo, você vai ter que tatear nesse ambiente aí, né? Experimentar as falas, entender os seus próprios sentimentos, é uma arte. Mas tem uma ciênciazinha por trás, tem formas da gente fazer isso. Espero que vocês tenham captado as várias que eu trouxe aqui hoje. E deixa eu ver aqui se temos perguntas. Deixa eu ver aqui. Não estou vendo. Não temos perguntas. Bom, eu fico à disposição. Espero que tenham gostado dessa aula. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje em mais uma aula do Instituto Rock the Future, que vem aqui para melhorar o seu presente e turbinar o seu futuro. Tchau, tchau.